Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Maravilha. Vamos estar em pé. Vamos orar para dar início a esse culto. Primeiro é um culto de louvor a Deus, de gratidão ao Pai. Então nós vamos iniciar orando, dando graças a Ele, pedindo a Ele, que se faça presente nessa reunião, invocando a presença do Senhor nesse lugar. Amém? Vamos orar? Pai eterno, santo Deus, soberano, queremos dar graças ao Senhor mais uma vez, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos nessa casa de oração, Deus, para adorarmos ao Senhor, para tributarmos louvores a Ti, para rendermos graças diante da Tua presença. E Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia, ela dura para sempre, e ela é de eternidade a eternidade, e para sempre o Senhor é Deus, e por isso nós damos graças ao Senhor nessa hora. Pai, queremos pedir ao Senhor também, que o Senhor não esconda de nós a Tua presença essa noite, que o Senhor não oculte de nós a Tua face. Nós pedimos a revelação do Senhor nesse lugar, nós invocamos a Tua presença sobre esta casa, nós pedimos a presença do Senhor nesse culto, para que o Senhor seja adorado pela Tua igreja, para que a noiva do Senhor reverencie ao Senhor uma vez mais, que a presença do Senhor, ó Deus, possa levantar aqueles que estão caídos, que a presença do Senhor possa reanimar aqueles que estão cansados, que a presença do Senhor possa trazer cura e libertação no meio da Tua igreja essa noite. A libertação, ó Deus, das cadeias, das algemas invisíveis que às vezes têm aprisionado a muitos. A libertação da mente que tem sido bombardeada com pensamentos contrários e negativos à vontade do Senhor. Pedimos ao Senhor nessa noite, ó Deus, a libertação dos corações que estão endurecido, ó Deus, por causa de circunstâncias, endurecido talvez por causa de palavras, mas que nessa noite o Senhor possa quebrar toda a dureza dentro dos corações, que no lugar do coração de pedra, ó Deus, o Senhor possa colocar o coração de carne, um coração contrito, quebrantado, sensível à voz do Senhor, sensível à presença do Espírito Santo do Senhor. Pai, que em nome de Jesus, a presença do Senhor possa trazer renovação de ânimo, ó Pai, que a presença do Senhor possa restaurar e restituir a alegria da Tua salvação sobre muitas vidas neste lugar. Pai, pedimos ao Senhor também que desde já a Sua graça se estenda a toda essa região, num raio de 10 quilômetros ao redor dessa igreja. Pai, que a graça do Senhor se manifeste, trazendo libertação, trazendo salvação para todos os homens, trazendo salvação de famílias nessa região. Pai, que aonde o inimigo tem entrado para causar desordem, para trazer desarmonia familiar, que a presença do Senhor possa adentrar agora, trazendo restauração de lares, trazendo restauração familiar, libertando, ó Deus, as famílias que estão cativas nas garras do inimigo das nossas almas. Pai, eu peço ao Senhor também, em nome de Jesus, que aonde o inimigo tem levantado pessoas e usado essas pessoas como instrumentos de destruição, que o Senhor possa levantar a Tua igreja também como instrumento de restauração, como a porta-voz, ó Deus, da boa notícia, que traz salvação, que traz libertação, e que em nome de Jesus haja um mover do Senhor sobre esse bairro, haja um mover do Senhor sobre essa região, e que todos saibam que só o Senhor é Deus, e que nós somos o povo de Deus. Fica conosco, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, equipe de louvor, 2 hinos da harpa. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém?
Iremos louvar o hino de 305. Soldados somos de Jesus e campeões ao bem da luz dos exércitos de Deus na batalha pelo céu, cantando vamos combater o vil pecado, seu poder. A batalha ganha está, a vitória que nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauretes como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é. A promessa temos nós, que jamais lutamos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões do céu, a vitória vem de breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauretes como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantar, e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauretes como galardão. Hino de número 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus, o capitão, e avante os levará. A vitória dos inimigos marcha em todo lugar.
imprevisto na frente me encontrar até que eu possa ver na glória se alegrando na vitória onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguir avante. Não sei com que valor combatem contra o mal. Pode ficar domínio, mesmo vacilante. Quando atacam outro, a eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o povo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se erguida, mas são poucos os soldados para a batalha. Homem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quebradas. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Graças a Deus. Deus abençoe nossos jovens. Vamos estar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí, no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 55. Perdão. Isaías, capítulo 55. Glória a Deus.
Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Eu quero convidar você para acompanhar aí na sua Bíblia. Se de repente eu pedir a igreja, versículo tal, aí a igreja lê o versículo, só para ver se você está acompanhando. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Versículo de número 1 nos diz assim, Isaías 55. A todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. E eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. A igreja, versículo 6. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A igreja, versículo 9. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão para o que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a música, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém? Você pode repetir o versículo 6, 1, 2, 3. Interessante que, se nós olharmos esse texto, versículo 6, ele parece que é uma chave que destrava uma série de revelações de Deus para nós. Porque o versículo 6 nos faz um convite. O versículo 6 nos exorta a agirmos de uma maneira. E que maneira é essa? É buscar ao Senhor. É se voltar para o Senhor. Enquanto temos a oportunidade de encontrá-lo, através de uma busca sincera, de uma busca verdadeira. E ao fazermos isso, claro que a mensagem era para aquele povo, mas ela é para nós também nos dias que estamos vivendo. Se o povo buscasse ao Senhor, enquanto eles tinham a oportunidade de encontrá-lo, o versículo 7, o versículo 8 e 9 a seguir, vai nos mostrar que Deus
revelaria ao povo quais eram os pensamentos de Deus, quais eram a vontade de Deus para o povo naquele momento. A ponto do versículo 8 dizer, Deus dizendo, né, ao povo que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Então Deus estaria revelando a eles quais são os pensamentos de Deus e quais são os caminhos que Deus tinha e que Deus tem para aqueles que buscam a Ele enquanto se pode achar. Então, se nós buscarmos a Deus, Deus revelará a nós o que Ele pensa a nosso respeito. Se nós buscarmos a Deus, Deus mostrará a nós quais são os caminhos que Ele tem preparado e reservado para nós. E Ele vai dizer que esses pensamentos são melhores do que os pensamentos que nós temos. E que os caminhos que Deus tem para nós são bem melhores e talvez maiores do que os caminhos que às vezes nós queremos trilhar com os nossos próprios pés. E o versículo de número 9 ele diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pergunte para essa pessoa perto de você: quer descobrir os pensamentos de Deus? Quer conhecer os caminhos de Deus? Se ele disser que quer, diga para ele, então busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a presença de Deus enquanto Ele ainda está perto de nós. Amém? Só quem quer descobrir os pensamentos e os caminhos de Deus, busque a Ele aí agora em oração. Busque agora em uma oração sincera, dizendo: Deus, eu quero buscar não por uma obrigação, mas eu quero buscar o Senhor com uma intenção de te achar. Eu quero buscar o Senhor até que a tua presença se revele a mim. Eu quero buscar o Senhor até que eu sinta o Senhor aqui pertinho de mim. Eu quero buscar o Senhor até que essa igreja se torne presença para a revelação da presença do Senhor nesse lugar. Pai, nós buscamos ao Senhor uma vez mais, porque nós queremos te encontrar de verdade. Nós buscamos ao Senhor com uma intenção de te encontrar aqui nesse lugar essa noite. Nós buscamos ao Senhor porque acreditamos que a tua palavra é verdadeira. E a tua palavra diz que se buscarmos ao Senhor, o Senhor revelará a nós quais são os teus pensamentos ao nosso respeito. Nós buscamos ao Senhor, porque a tua palavra diz que se buscarmos ao Senhor, o Senhor nos mostrará quais são os caminhos que o Senhor tem preparado e reservado para nós. Então nessa noite nós buscamos a tua presença, nós invocamos a tua presença aqui essa noite, nós pedimos ao Senhor, vem nesse lugar. Fica à vontade entre nós uma vez mais e se revele a nós por meio da tua manifestação, se revele a nós por meio da pregação da tua palavra, se revele a nós, ó Deus, através dos hinos que estão sendo entoados aqui essa noite. Mas uma coisa pedimos ao Senhor: revela-te uma vez mais. Pai, em nome de Jesus te buscamos, e te buscamos com o coração aberto, te buscamos com um desejo de te encontrar nesse lugar. Em nome de Jesus, ó Deus, vem e fica à vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que busca o Senhor, ainda de pé, vamos louvar ao Senhor com uma canção. A equipe de louvor vai estar cantando e nós também cantaremos juntos e adoraremos ao Senhor nesse lugar. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Quantos nessa noite aqui estão dispostos a viver algo novo na presença de Deus, hein? Que você possa abrir o seu coração e deixe Jesus falar com você, né?
visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver, faz meu viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, 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 oh. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo,
e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouve-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Graças a Deus. Queridos, ainda de pé, quero convidar aqui o pastor Kleber. Queria apresentar a igreja, pastor Kleber, pastor de uma das nossas congregações, né, aqui do campo, aqui na Estância 1. E obrigado, viu, pastor Kleber? Ele deixou a igreja lá, irmão, na mão dos obreiros lá, e veio nos abençoar com a porção da palavra de Deus. E eu queria, junto com essa igreja, receber o pastor Kleber com uma salva de palmas. Pastor Kleber, deixa Deus te usar. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Estou procurando o relógio. Abra a tua Bíblia. Primeira Epístola de João, capítulo de número 1. Primeira Epístola de João, capítulo de número 1. Quero ler a partir do versículo de número 8. Quero dizer que é uma alegria, uma satisfação estarmos aqui nessa noite. Na verdade, essa oportunidade a gente aprende mais do que passa, né? E Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvar a Deus pela vida do pastor Rafael, esteve ministrando ali na congregação na semana passada. Muito bom ouvir o pastor Rafael. Muito bom ouvir o Senhor ministrar a palavra de Deus. Irmãos que conhecemos, a irmã missionária Carol, Deus abençoe sua filha, seu esposo. Deus abençoe, os meninos do louvor já estiveram ali também, a igreja nos ajudando. Deus abençoe. Quero fazer menção também do técnico de som. Eu esqueci seu nome, senhor. Alex. O Alex, que cantava no Código Penal, tocava, cantava. E eu cantava no subconsciente. E a gente era aspirante ainda, iniciando, e ele já fazia show. Em algumas oportunidades a gente abria o show deles. E Deus é bom, e a prova de Deus estarmos aqui nessa noite para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus, daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Primeira Epístola de João, Primeira Epístola Universal de João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos,
e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinho, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus Cristo. Você puder ficar com a sua Bíblia aberta, eu agradeço, porque assim eu me sinto mais seguro em saber que você está acompanhando, testificando o que for dito. E a oportunidade também do leque da palavra se abrir e você ter um entendimento além do que será falado aqui nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Pastor Rafael me informou que a igreja está estudando a primeira epístola de João e ele me convidou para estar participando desse projeto. E eu tenho certeza, porque ele já me informou, que a introdução já foi falada e capítulo 1, alguns versículos também já foram ministrados. Então, nessa noite eu vou abrir mão de qualquer tipo de introdução e vamos entrar logo na palavra propriamente lida, a gente tentar aproveitar melhor o tempo. Confesso que se surgir alguma pergunta que eu não tiver condições de responder no momento, eu levo como dever de casa, o pastor Rafael me dá outra oportunidade e a gente traz para responder os irmãos. Bem, pastor? Então vamos lá. Versículo de número 8 vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. A expressão armatia e eixem de pecado. Interessante que chama a atenção não para atos pecaminosos. Ter pecado não chama a atenção para atos pecaminosos, mas para o princípio do pecado que preside na natureza humana. Todos nós sabemos a história de Adão e Eva, o que se sucedeu ali no Jardim do Éden. E nós sabemos que a partir dali o pecado ele afetou a criação de Deus em todas as esferas. E o homem, como criação de Deus, também foi afetada. Então é dentro desse aspecto, dessa perspectiva, que o apóstolo João está dizendo, né, que não é que pecamos ou vivemos no pecado, mas é porque herdamos o pecado mediante a falha do homem no jardim. Amém? Não reconhecer a realidade da natureza humana é autodestrutivo. Ou seja, nós estamos dentro de um contexto
herdado, uma herança que foi deixada para nós, que merece uma atenção, vou colocar aqui entre aspas, de reconhecimento. Eu preciso entender qual é a minha condição humana, a minha posição humana. Porque se eu acho que eu sou alguma coisa, isso é perigoso, é autodestrutivo. E o mais agravante é que isso nega a palavra, a própria palavra. Versículo 10. Quando eu digo que não tem um pecado, é destrutivo e nega a palavra de Deus. Porque em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, quem pode ler para nós? Eu anotei aqui, mas eu gostaria que os irmãos leiam. Posso pedir a igreja para ler, pastor? Romanos, capítulo 3, versículo de número 23. Quem achou, pode ler. Sim, Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Então é uma realidade que nós temos que lidar com ela. Mas lidar com ela num aspecto positivo mediante Jesus Cristo. Nós vamos entrar nessa questão daqui a pouco. Vamos lá. Porém, quando conhecemos a nossa condição pecaminosa, conhecemos também que precisamos da redenção e da justiça que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Então, se por um lado não conhecer a nossa condição de pecador é destrutivo, é negar a palavra de Deus, por outro lado, tendo conhecimento de causa de quem somos, aleluia, nós estamos confessando que precisamos da justificação e precisamos da redenção de Deus na nossa vida. Quem achou Romanos capítulo 3, versículo 24? Amém? 24, 3, 24. Qualquer afirmação que um crente, qualquer afirmação que um crente não é afetado pelo pecado, ou que a natureza adâmica não está presente, ou não está dentro do crente, é falsa. Se você já ouviu ou pensou que nós não tínhamos nada a ver com o que Adão fez, no aspecto de herdar o pecado, essa é uma afirmação falsa. Quando uma das vertentes, pastor Rafael, não sei se o senhor já ouviu a respeito disso, de quando Paulo ora para que Deus tire o espinho da carne que há nele, uma das vertentes que se acredita é exatamente essa herança. Já ouviu a respeito? É essa herança. Então, afirmar que nós não temos nós estamos afetados, né, que nós não herdamos isso, é falso. Isso é falso. Paulo, em Romanos, capítulo de número 5, versículo 21 ao versículo 23, versículo 12 ao 21, Paulo mostra diversos paralelos entre a maneira como
os atos de Adão nos afetou, como também a ação de Cristo também nos alcançou. Então a pergunta é: eu prefiro negar essa herança e entrar no caminho da autodestruição e de mentiroso? Ou eu preciso, ou é melhor reconhecer, aleluia, que tenho necessidade de ser justificado e de ser redimido e ter as ações de Cristo, aleluia, na minha vida, na minha existência? Os irmãos estão entendendo? Bem, saber que herdamos a natureza adâmica, olha isso aqui, irmãos, não é uma prerrogativa para cometer pecado. Ter conhecimento dessa situação a nosso respeito não nos dá o direito de sair por aí cometendo pecado. Não nos dá. Muito pelo contrário. Quando eu tenho esse conhecimento da natureza pecaminosa, aleluia, eu preciso compreender que eu tenho que me aproximar de Deus, me envolver com Deus, estar com Deus, ter intimidade com Deus, estar sobre a égide de Deus, da bondade, da misericórdia, do favor de Deus para nossas vidas. É isso. Então, recapitulando aqui, ter pecado não é estar cometendo um pecado. Ter pecado não é estar cometendo. Não estou entendendo? Tem que fazer alguma pergunta? Não? Quando fica em silêncio, ou está entendendo tudo, ou não está entendendo nada. Não é? Mas se tiver alguma dúvida, anota. Talvez você tenha vergonha de perguntar. E aí anota que depois a gente tenta esclarecer à medida do possível. Amém? Então vamos para o versículo de número 9. Nós compreendemos aqui no versículo de número 8 que pecado aqui não é a prática, não é estar praticando, é o princípio, é a herança. Amém? Versículo de número 9. Quem pode ler para nós? Amém. Confessar é homologel, que significa reconhecer ou admitir. Admitir ou reconhecer. Agostinho, vocês já ouviram falar? Aquele que confessa e condena os seus pecados, já age com Deus. Agostinho, na sua meditação a respeito disso, ele vai dizer que aquele que confessa
e condena os seus pecados, os seus atos, já age com Deus. Olha só, quando damos esse passo, nós nos posicionamos ao lado de Deus. Posicionamos ao lado de Deus. Então, o fato de admitir, de reconhecer, não nos afasta de Deus. Não nos tira da vontade, do centro da vontade de Deus. Mas nos coloca aonde precisamos estar, do lado de Deus. O confessar aqui já aponta para tanto para o pecado inicial, original, quanto pelo ato pecaminoso cometido. Esse posicionamento nos possibilita que sintamos o perdão de Deus e a sua obra purificadora na nossa vida. Irmãos, coisa maravilhosa é sentir o perdão de Deus. Em Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos condenados ao inferno, à perdição. No mesmo contexto, vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, nós tínhamos uma intriga com Deus. Quem já andou aleatoriamente pelo mundo, sabe o como é horrível ter inimigo. Sabe o quanto é estranho você viver sobre uma ameaça humana. Agora, imagina isso, você é inimigo de Deus. Aí vem a obra redentora, junto com a confissão de pecado, nos tira desta posição de inimigo e nos coloca ao lado de Deus. E aí não tem mais intriga. O endereço que era perdição muda. Estava endereçado ao inferno. Aí agora nós estamos endereçados para o céu, de gozo e de alegria. Provérbios capítulo de número 28, versículo de número 13, vai dizer que o que encobre as suas transgressões nunca prospera. E aí o proverbista continua dizendo, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Bom para nós é que Deus não nos trata conforme merecemos. Deus não nos trata conforme merecemos. Deus não nos trata na medida que somos ou que temos oferecido para Ele, porque se Ele nos tratasse dessa maneira, qual seria a nossa medida? Tudo isso mostra o quanto precisamos correr para Deus, o quanto precisamos resolver dia por dia a nossa situação, a nossa condição, seja ela qual for, e correr para os braços do Senhor. Aleluia! Confessar o pecado é andar na luz,
foi ministrado aqui. Confessar os pecados é viver a fidelidade de Deus, porque Deus, ele não pode negar a si mesmo. Confessar, aleluia, os pecados é viver o propósito pela qual Deus desenvolveu ou revelou em Jesus Cristo. Então essa é a única maneira. É o único jeito. Nós só vivemos ou estamos vivendo algo novo da parte de Deus, como foi louvado aqui, porque um dia nós vimos aqui na frente e aceitamos já Jesus como nosso único suficiente Salvador, porque um dia, mediante essa aceitação também, confessamos os nossos pecados. E a Bíblia diz que Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. Enquanto há oportunidade, aleluia, nos envolvemos com o perdão de Deus. Enquanto tivermos oportunidade, nos envolvemos com a misericórdia de Deus, com o favor de Deus, aleluia. Confessar gera prosperidade. Entender que precisamos de Deus, do seu favor, aleluia, faz com que Deus se volte para nós. Vamos lá para o próximo. O versículo 10 está no contexto do versículo 8 e do versículo de número 9. Capítulo 2, você pode ler para nós? Embora o propósito de João seja manter os leitores afastados do pecado, ele sabe que em algum momento pode cometer atos pecaminosos. João sabia disso. Ninguém, que eu vou dizer aqui, não abre precedente, espaço para cometer pecado. Mas ninguém está livre. A palavra de Deus é bem clara. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. E olha só, e se cair, a gente temos que tomar consciência, igual o filho pródigo. Ele teve a consciência de que precisava voltar. Ele teve a consciência de que precisava correr nos braços do Pai. Então essa era o propósito de João. E aí, se alguém pecar,
errar o alvo, desviar do caminho, ou pensando que é forte, porque eu já vi muitas histórias, muito testemunho nessa situação, por falta de vigilância, né? E aí a pessoa, ela erra o alvo, ela cai. Mas em todo caso, há restauração completa na pessoa de Jesus Cristo. Em todo caso, em toda circunstância. Eu tenho que pontuar algo aqui sobre a consequência. A consequência ninguém sabe quais serão. Mas, todavia, Jesus estará de braços abertos para nos receber. A graça de Deus fez uma provisão dupla para o cristão pecador. Primeiro, nomeou Jesus como advogado para defender as causas dos pecadores. Todos nós sabemos que Jesus, ele veio à terra, cumpriu seu ministério, morreu na cruz do Calvário sem pecado. E isso dá legitimidade para Jesus ser o nosso advogado hoje. Advogar nossas fraquezas, limitações, porque ele teve o mesmo sentimento que nós temos. Ele teve os mesmos sentimentos. Mas ele venceu todos esses desafios, esses confrontos, e assentou à destra de Deus, e hoje advoga por mim e por você. Hoje ele é o nosso intercessor fiel, absoluto, pleno. Então que possamos dia após dia nos conscientizar que temos um advogado que não olha, aleluia, como o homem olha, que não te vê como o homem te vê. Talvez eu seja implacável em te julgar, talvez eu seja implacável para te condenar, sem misericórdia e sem compaixão, mas à destra de Deus, aleluia, está Jesus, pleno, absoluto, advogando por mim e por você. Aleluia. Deus nomeou Jesus como advogado. E em segundo lugar, Deus nomeou Jesus com a propiciação pelos nossos pecados. Alguém lê para mim Romanos capítulo... Não, já foi lido já, capítulo 3, versículo 25, já foi lido. Então Jesus, ele é a propiciação, ele foi a propiciação pelos nossos pecados. E isso nos dá condição de mortificar o pecado. Só porque Jesus, Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus, seu único filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Então, mediante o sacrifício propiciatório de Jesus, nós podemos vencer o pecado.
Nós podemos mortificar o pecado. Nós não somos escravos do pecado. Aleluia. Olha que maravilha isso. Outrora o pecado nos dominava. Sabemos muito bem como é que era isso. Quando minha mãe, crente, me chamava para ir para a igreja, para aceitar Jesus, aí eu falava para ela: Alex, eu só vou para a igreja, só vou aceitar Jesus quando assistir um show da Dinadinha. Sabe quem era? Você sabe quem era? Pastor Rafael, nunca entrei no show da Dinadinha. Eu dizia, não, escravizado pelo pecado, eu dizia, o rap tá na veia. Era escravizado. Por esse caminho. Entende? Rapidamente. Toda vez que eu passo aqui, eu me lembro de uma situação. Às vezes a gente vinha ensaiar aqui, na loja do Daia. E os meninos tinham rixa com o pessoal aqui, não sei nem quem era. A gente tinha que passar aqui na bicicleta, numa velocidade, porque se o pessoal pegasse a gente, acabou. E eu, que não tinha nada a ver com isso, pastor Rafael, estava nessa ameaça. Ao invés de ficar no meu canto, mas a primeira vez que eu preguei a palavra de Deus, eu senti de fato o que é a verdadeira satisfação da alma de um homem. Lidar com a palavra da verdade, com as coisas de Deus. Eu falei, é isso que eu preciso para a minha vida. É isso. Então nós não somos mais escravos do pecado. Jesus é a garantia que somos perdoados, porque Ele é justo. Jesus recebeu a plena força da ira divina contra o pecado. O que eu vou fazer aqui agora? Eu não estou indicando, não estou dizendo que tem alguém aqui em pecado. Mas se você está sentindo que está sendo atraído, ou que está sendo seduzido por algum pecado, alguma situação que quer fazer você errar o alvo, sair do propósito de Deus, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus recebeu a plena força da ira divina sobre o pecado, para você dizer não para isso que está querendo te atrair, para você resistir isso que está querendo te enganar, fazer você desviar o alvo. Aleluia. Versículo de número 2. E a gente termina. Quem lê para nós, por favor? Ele é a propiciação do nosso pecado. Não somente pelo nosso, mas também pelo de todo mundo. Eu não entendo, mas eu respeito, porque se tiver diferença de pensamento teológico, não vai mudar o propósito de Deus. Se eu sigo uma linha
teológica e você segue outra, o propósito de Deus ele vai acontecer independente qual seja a escola teológica que você defende. Mas eu não entendo essa escola teológica que limita o poder de salvação de Jesus, de Deus. Eu não consigo entender. Mas amém. Mas amém. A palavra grega é ilasmos, que significa propiciar ou expiar. E chama a atenção para o fato de que em sua morte Cristo satisfez a justiça de Deus, que exigia que o pecador fosse punido. Quem era para ser punido? Quem era? A justiça de Deus na propiciação exigia que aquele que tivesse cometido pecado, ele tinha que pagar de alguma maneira. Ele tinha que oferecer sacrifício, ele tinha que fazer alguma coisa. No Antigo Testamento. Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, ele satisfez de forma plena, absoluta, de maneira que ele vai dizer que os seus brados tetelestai. Ou seja, não existe mais nada para fazer, está pago, está resolvida a questão. Porque ele satisfez a exigência, aquilo que exigia que se pagasse do pecado. E ele pega o pecado de todos, a ponto de que lá no Getsemane, a pressão é tão grande, a opressão e a pressão é tão grande que águas, suor e sangue sai da pele de Jesus. A ponto dele olhar e dizer, se possível, passa de mim esse cálice. Aí Jesus, entendendo que eu não conseguiria satisfazer a justiça do meu pecado, ou dar a devida propiciação pelo meu pecado, Jesus, entendendo que nós não teria condição de cumprir com aquilo que era proposto para nós, ele vai dizer, contudo, faça a tua vontade. Aqui ele já venceu o pecado. Aqui ele já resolveu a questão. E na cruz do Calvário foi só para consumar. Foi só a consumação. Vamos lá. Com base na obra de Cristo, sentimos o perdão e a reconciliação. A propiciação tem a ver com a reconciliação do homem com Deus. Deus, ele sempre proporcionou caminhos, meios para o homem se aproximar dele. E sempre vai proporcionar. Sempre vai proporcionar. Aleluia. A humanidade em Cristo foi reconciliada
com Deus, o versículo 2, vai dizer aqui que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos pecados, mas também pelos todos. Não há ninguém no mundo que não mereça o favor de Deus. Não há. Que por intermédio de Cristo, Deus resolveu essa situação, esse problema. A humanidade pode em Cristo, o homem pode em Cristo reconciliar-se com Deus. Mas o homem, o individual, deve experimentar a sua reconciliação através do arrependimento. A reconciliação, ela só é possível quando o homem ele se arrepende e volta para Deus. E volta para Deus. E há também a disposição de andar na luz, ou seja, tem que se arrepender e ter disposição para andar na luz. Versículo 7 e versículo 9 dessa primeira epístola de João, a qual vocês já passaram por ela. Então, para terminar, primeiro que nós possamos, dia após dia, reconhecer a nossa pequenez, as nossas fragilidades, as nossas mazelas. Nós possamos, cada manhã, correr para Cristo, se envolver com Deus da nossa salvação, pedir a Ele que nos torne a dar a alegria da salvação, que entender que sem Ele nós não temos condição de vencer o pecado que está impregnado na nossa carne. Nós possamos, se cometermos pecados conscientes, possamos confessar e possamos resolver essa questão e receber o perdão de Deus, o favor de Deus, e entender também que Jesus fez, conseguiríamos fazer, e que nenhum homem nessa terra é isento da salvação. E eu termino aqui dizendo para você, se você tem um ente querido que está afastado ou ainda não teve nenhuma experiência com Jesus, aleluia, o amor de Deus alcança ele também, é para ele também, aleluia. Ele não é perdido como alguns pensam, ou talvez como você pensou. Ele pode estar perdido, mas Deus te trilhou caminhos, aleluia, para trazer ele para a vontade de Deus. E possamos entender que precisamos da graça de Deus todos os dias da minha vida, da nossa vida, e que não somos mais escravos do pecado, de desejo nenhum que nos tire
do projeto e da vontade de Deus. Amém? Com a permissão do pastor, quero fazer uma oração. Orar ao Senhor. Quero pedir que você medite ou ore aí. E se tivermos alguma coisa para resolver dentro desse contexto, se entenda aí agora. Se fortaleça aí em Deus nesse momento. Deixa o Espírito Santo falar mais no teu coração. Amém? Comece a orar nesta hora. Oh Espírito Santo, Deus de poder, Deus de glória. Jesus nos faça entender que sem o Senhor nós não somos nada. Deus, que ao reconhecermos a nossa natureza pecaminosa, meu Deus, possamos, meu Pai amado, nos prostrar aos seus pés. Que ao reconhecer, meu Pai amado, Pai querido, a nossa natureza, a nossa herança adâmica, Senhor, que possamos nos envolver com o Senhor, meu Pai. Meu Deus, segura nas nossas mãos, porque às vezes, meu Pai, nos falta força, nos falta, meu Pai amado, determinação, coragem, Senhor, e se tivermos, meu Pai, segurando em Tuas mãos, corremos o risco de soltá-la. Mas segura o Senhor nas nossas mãos, porque o Senhor é poderoso, é soberano, é eterno, é perfeito, e o Senhor não vai soltar as nossas mãos, o Senhor vai nos manter de pé, o Senhor vai nos manter no centro da Tua vontade, ó Pai, oh maravilhoso Deus da nossa salvação. Torna-nos a alegria da Tua salvação, que a nossa vida, meu Pai, no Senhor não seja mero compromisso, mas que haja aquiescência, que haja o desejo de Te servir, de Te adorar, meu Deus, que nada nessa terra venha, meu Pai amado, ser maior do que a vontade de ir para o céu, do que a vontade de encontrar o Senhor nos ares. Oh Espírito Santo, oh Deus de poder, Deus de glória, oh levanta a súplia, Deus de poder, Deus de glória. Meu Deus, se estiver alguém, meu Pai, sendo atraído, sendo engodado, meu Deus, por alguma sedução, por algo que quer, meu Deus, fazer com que essa pessoa saia da Tua presença, erre o alvo, seja repreendido toda sedução, seja ela qual for, toda invertida de Satanás, caia por terra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Fortalece o meu irmão, a minha irmã, nos fortalece nesta noite, oh Espírito Santo, tenha liberdade nesta hora. Nós somos comprados com Teu sangue, nós não fomos comprados com ouro nem com prata, Deus, com aquilo que é perecível, não pagou o nosso preço.
mas o seu sangue, Jesus, que nos dá a condição de estarmos aqui livres de pecado, embora entendemos que fomos, meu Pai amado, impactados pelo pecado no princípio, mas a tua graça, a tua bondade nos dá força para vencer, para resistir, para seguir dia após dia em direção à tua vontade, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Fala mais aos corações. Fala mais aos nossos corações. Traz mais clareza aonde não conseguimos. E entra com a tua providência, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Deus abençoe. Graças a Deus. Obrigado, pastor Kleber. Com nada para trás. Boa essa palavra, né? Para refletirmos, fazermos uma autoanálise da nossa conduta, do nosso comportamento. E era isso que João tinha em mente. Fazer os irmãos conhecerem a sua condição. Embora a doutrina dos gnósticos ela estivesse corrente ali, diminuindo, suavizando o peso, a realidade do pecado, João, de maneira tão paterna e inteligente, ele mostra àqueles irmãos que nós temos uma natureza que é inclinada ao pecado, que não é por ter uma natureza inclinada ao pecado que devemos viver na prática do pecado. Não temos que andar pecando. Como o pastor Kleber bem colocou aqui, ter essa natureza não é um indulto, né? Para pecar. Eu tenho a natureza adâmica em mim, então eu posso. Não. Saber que temos tem que nos levar a resistir e a fugir de toda prática de pecado. Resistir às vontades de pecar. Então, você guarde essa palavra e se esforce para dominar, resistir o pecado que tão perto de nós, né, nos rodeia. Amém? Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, pastor Kleber. Falei com ele, eu falei, olha, a gente olha os companheiros e a gente sabe que cada um tem uma característica, né? Falei, o senhor é ensinador, então o senhor tem essa veia, nos dá essa honra, e ele nos deu poder trazer essa palavra catequética, doutrinária para nós essa noite. Então aprenda com a palavra de Deus e busque praticar a palavra de Deus. Que ao analisar a carta de João, nós vamos ver que ele é enfático em ensinar e exigir que pratique. Então a ação é completa, do ensinador e do ouvinte precisa ser em praticar aquilo que aprendeu. Amém? Queridos, eu quero chamar a nossa equipe de louvor aqui rapidinho. Jovens, um dos obreiros, coloque o gasofilácio aqui e nós vamos trazer a nossa oferta à casa de Deus. O culto tem que ser completo. Amém? Nós já oramos, cantamos, ouvimos a palavra de Deus e agora nós vamos trazer a nossa oferta à casa do Senhor. Tá bom?
Então, se você trouxe a sua oferta essa noite, não leve ela de volta com você, tá? Mas que você possa depositar no gasofilácio, no altar de Deus, para que o seu culto ele seja completo. Só o refrão, já estamos no final do culto, tá? Viu, Misa? Só o refrão dessa canção que vocês estão prontos aí. Enquanto eles cantam, nós vamos, com muita alegria, trazer a nossa oferta à casa do Senhor. Amém? Vamos louvar? Juro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda a figueira não floresça e não haja fruta verde, e o produto da videira vida. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Obrigado. Deus abençoe vocês. Educados, né? É bom começar assim, bem educado. Amém? Queridos, olha, sexta-feira nós temos aqui a sexta profética, tá bom? Então, ore por esse culto, por esse propósito. E tema, né, dessas próximas 3 sextas-feiras será: por essa causa eu me coloco de joelhos. Tem alguma causa que você queira se colocar de joelho por ela? Alguma causa que você olhe e diga, vale a pena me colocar de joelho por essa causa? Se tiver, se coloque de joelho por essa causa. Eu tenho certeza que Deus trará a resposta ao teu encontro. Amém? Vale a pena se colocar de joelho diante de Deus em favor de algo, em favor de alguém, tá bom? Então não deixe de participar, você será abençoado, em nome de Jesus. Nós estamos no propósito de oração, das 22 às 23, aqui na igreja. Só que hoje, dia de culto, vai terminar o culto agora, para você não precisar ir em casa e ser tentado a não retornar. Nós vamos encerrar o culto e 10 minutos depois nós já vamos iniciar o período de oração, tá bom? E tem sido uma bênção. Os irmãos que têm vindo, tenho certeza que você começa a perceber a mudança, né? Quando ora, quando você começa a orar, é impossível você não ver uma mudança, uma transformação em você e nas coisas que estão perto de você também. Coisas e pessoas também. Amém? Então vamos ficar de pé, nós vamos orar, encerrar esse culto e daqui um pouco iniciamos a oração, tá bom? Quero convidar aqui o presbítero Elisson a fazer essa oração, depois o presbítero Sérgio com as bênçãos apostólicas. Amém? Permita os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, Deus santo e maravilhoso, somos gratos a Ti, Senhor, por Sua tão grande graça e misericórdia que nos alcançou. Como foi falado, Espírito Santo, estávamos sim entregues à morte, ao pecado, à morte eterna, mas a Tua graça nos alcançou. O Teu Espírito tem nos sustentado dia após dia na Tua presença. A Tua palavra tem nos alimentado, tem nos sustentado diariamente. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Sua bondade, pelo Seu
seu cuidado, pela sua misericórdia sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado pela vida desta igreja, os pastores desta igreja, Espírito Santo. Somos gratos a Ti, porque mesmo quando falhamos, nos chegamos a Ti, ó Deus, com o coração arrependido, e o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica, o Senhor nos levanta outra vez para continuarmos na Tua presença. Nós cremos, Senhor, que em breve o Senhor voltará para buscar a Sua igreja e eternamente estaremos contigo. Por isso também nós dizemos muito obrigado, graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu quero pedir aos irmãos que estejam intercedendo pela vida da minha esposa. Ela ficou em casa, ela não veio porque ela está em casa com muitas dores, amém? E lembre da minha esposa, para estar apresentando ela nas nossas orações, porque eu creio que Deus é capaz de fazer um milagre, amém? Curva a sua cabeça, e o grande amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam na vida de todos, não só hoje, mas para todos sempre. Aquele que crer, digam amém.